Hello, hello! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos tipográficos, que também podem ser chamados por dicas tipográficas ou pistas tipográficas. Então, o que são esses elementos? São elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. São elementos como números, tabelas, figuras, imagens, informações que fazem parte do texto, mas que extrapolam o limite da língua em que o texto está escrito. Então, além de números, imagens, figuras, tabelas, vários recursos da escrita são pistas tipográficas, porque elas carregam algum significado que é praticamente universal, que são recursos utilizados em diversas línguas que mantêm o mesmo significado. Então, por exemplo, o uso dos 3 pontos, que indicam a continuação de uma ideia que não está ali exposta no texto, o negrito, para dar destaque a algum termo ou palavra, o itálico, também para destacar um termo, mas normalmente com menos importância do que o negrito, as aspas duplas para referência ou as aspas, tanto duplas quanto simples, para salientar a importância de alguma palavra, o uso dos parênteses para apresentar uma ideia complementar, as letras maiúsculas, né, que a gente sabe que quando aparece no meio da frase elas estão indicando o uso de um nome próprio, e todas as abreviações, né, como quilômetro, centímetro, grau, quilo. Claro que essas abreviações nem sempre são universais, porque existem diferentes formas de medida e de peso, mas no geral, né, quando pelo menos se usa o mesmo padrão de medida que a gente, isso pode ajudar bastante. Esses elementos de significado que não são baseados na língua, eles têm uma importância tão grande que quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem aqui na tela, automaticamente a gente já reconhece que isso se trata de uma marca e a marca é Coca-Cola. Então, mesmo que a língua em que o texto está escrito seja outra, nesse caso, inclusive o alfabeto utilizado é outro, né? Essas representações, esses elementos tipográficos, eles muitas vezes são tão marcantes que resolvem para nós a questão da interpretação, da compreensão do texto, certo? Nesse caso, o uso da cor, né? O uso do símbolo. Então, esse é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês verem a importância desses outros aspectos da compreensão, que muitas vezes a gente acaba focando só na língua, só na parte que talvez seja o que a gente menos conhece, quando existe também toda essa outra riqueza em outras formas de construir o significado. Vejamos esse mapa, né? Dá um pause, examina essa imagem e veja se você consegue entender do que é esse mapa, o que esse mapa está representando. Você notou que aqui nós temos as representações de cores na imagem e depois nós temos ali do lado, né, a explicação de o que seria cada uma dessas cores. Nessa explicação nós temos ali o azul, uma palavra, vou supor que desconhecida, USD 5000. Depois nós temos um amarelo esverdeado, USD 5.000 a 25.000, assumindo que só pode ser um intervalo ali, né? Depois aquele mais alaranjado, USD 25.000 to 100.000. E por fim, nós temos o vermelho, que é USD 100.000. Então aqui, de conhecer
né, a forma como esse tipo de representação funciona, a gente vê que o primeiro elemento só nos traz um número, 5.000. Depois nós temos dois intervalos e por fim nós temos só um valor de novo, que é o 100.000. Então aqui a gente já pode interpretar que ali no azulzinho a palavra below quer dizer menos do que 5.000, enquanto lá no vermelho escuro o over é acima, né? 100.000 ou mais, 100.000 ou acima. Outra questão aqui é esse USD. O que é o que essas letras representam, certo? Então, alguns já podem ter reconhecido que são US dollars, os dólares norte-americanos. E aqui nós temos, se nós olharmos a imagem do mapa, o vermelho mais escuro, ele se concentra principalmente na América do Norte, numa parte da Europa e na Oceania. Já o azul, que seria o até 5.000, se concentra mais na África e em alguns países ali do Oriente Médio e Oi, gente, me fugiu a palavra. Da Ásia. Voltou. Da Ásia. E então, né, o esverdeado e aquele mais laranjinha no resto do mundo. Então aqui, o que a gente pode pensar que pode estar representado aqui? Que é uma coisa que se é representada em termos de valores, né? Aonde a maior concentração estaria na América do Norte, na Oceania e naquela parte da Europa, nós estamos então falando da riqueza mundial, né? Quando se traduz em termos de dólares americanos, nós temos ali os países mais ricos seriam aqueles em vermelho, né? A concentração de renda desses países, os mais pobres, os em azul, e os intermediários seriam aqueles esverdeado e o laranjinha. Ok? Mas como que isso vai nos auxiliar, vai nos ajudar, quando nós tivermos realmente um texto para interpretar? Então vamos ver esse texto aqui. Dá uma olhadinha, dá um pause, tenta ler superficialmente, fazendo tudo aquilo que a gente vem trabalhando até agora. Pensa qual é o tema, a finalidade e o público-alvo. Olha as palavras que você reconhece, sejam porque são cognatas, estrangeirismos. Então, dê uma olhada geral, examina a imagem, o que vocês conseguem compreender a partir desse primeiro olhar. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui está perguntando, na verdade não é nenhuma questão de interpretação de texto, está perguntando qual das alternativas abaixo não representa uma marca tipográfica. Então, 99,9% é uma marca tipográfica? Ultrapassa o limite da língua, né? O fato de que o título está em negrito é uma marca tipográfica? É uma marca tipográfica. A gravura, né, a imagem do soft scrub, nesse caso do produto, é uma marca tipográfica? É uma marca tipográfica. Então, qual que não representa? A letra D, It's as kind as ever, que é uma expressão da língua inglesa que depende do conhecimento da língua para que nós possamos atingir a compreensão. Aqui na segunda pergunta, nós temos qual a classificação desse texto? Publicitário, narrativa, jurídico ou científico? Então,
automaticamente a gente já reconhece que é um texto publicitário, porque tem ali a foto do produto, né, o título colocado como o nome do produto. Então, a gente já reconhece, já consegue responder também essa pergunta, simplesmente através desse primeiro olhar que a gente tá dando para o texto. Já nessa pergunta aqui, a número 3, nós temos qual é o assunto tratado no texto. E aqui vamos olhar atentamente as opções que nós temos de resposta, certo? Então, a letra A. O texto fala sobre um produto importado e inovador para simplificar a limpeza. A letra B. O texto fala sobre um produto que mata germes e bactérias enquanto limpa e remove manchas. A C. O texto fala sobre a inovadora indústria da Clorox Company. E D. O texto fala sobre um produto inovador que remove 99,9% das manchas. Então vejam que aqui as opções elas são muito parecidas, né? A primeira opção estaria falando que o produto é importado, inovador e simplifica a limpeza. A opção B, que mata germes e bactérias enquanto limpa e remove manchas. A C, está falando da indústria especificamente. E a opção D, o texto fala sobre um produto que remove 99,9% das manchas. Então, vamos voltar lá para o texto. Olhando então para o texto, vamos prestar atenção em alguns detalhes. O título do texto, em negrito, é aparentemente o nome do produto, né? Que está aparecendo como o maior elemento da embalagem. E ali no texto nós temos o nome do produto, Soft Scrub, kills 99,9% of household germs and bacteria. Bom, germs and bacteria é um cognato, né? São cognatos de germes e bactérias. Então a gente já sabe que aqui o texto está falando desse número, né, que estava lá em uma das nossas opções de resposta, 99,9%. Também fala de germes e bactéria. E depois fala ali, while it cleans and removes stains, certo? Enquanto limpa e remove manchas. Depois fala ali mais um pouquinho, use as directed, 1998, The Clorox Company. Então, o texto, ele será nos falando sobre a empresa? Aqui a gente já sabe que não. O texto está falando do produto, né? Tanto que o nome do produto é o título do texto e o nome do produto também é o primeiro elemento do texto, né? Logo na introdução, que nós sabemos que é o momento do texto em que se introduz o assunto. Voltando então aqui para as opções, a gente já sabe que a opção C não é verdadeira, não é esse o assunto, né? O assunto não é a indústria. Vamos olhar também a opção A. A opção A, o diferencial dela para as outras é que o produto seria importado, inovador e para simplificar. Voltando ao texto, nós não encontramos aqui nada que nos faça essa referência ao produto ser importado ou a ele ser inovador, né? Claro, nem sempre nós não estamos analisando o texto como um todo, então é até possível que estivesse lá e nós não tivéssemos encontrado. Mas aparentemente não é disso que o texto está falando, né? Aparentemente o texto está falando de alguma das outras duas opções, então vamos voltar a ela. As opções B e D, então, elas se diferenciam aonde? A opção B diz que o produto mata germes e bactérias enquanto limpa e remove manchas. E o texto D, a opção D
foca no fato de que o texto remove 99,9% das manchas. Vamos voltar ao... Todas as palavras que nós colocamos como diferenças entre a opção B e a opção D estão aqui no texto, né? O 99,9%, os germes e bactéria. Então, nós temos que encontrar aqui o que o texto exatamente está falando. Nós vamos concentrar a nossa leitura para responder essa pergunta apenas na primeira e segunda linha, né? Soft scrub kills 99,9% of household germs and bacteria. Voltando para a pergunta, vejam que aqui na opção D, o que está dizendo é diferente do que o texto diz em relação àquele número 99,9%. O texto fala removes 99,9% of germs and bacteria. Então, ele mata, na verdade, 99,9% dos germes e bactéria, né? Essa relação do número 99,9 que o texto faz é diferente da relação que a opção D está fazendo. O que o texto efetivamente fala? De um produto que mata germes e bactérias enquanto limpa e remove manchas. Então, ele mata 99,9% dos germes e bactérias enquanto remove manchas. Ele não remove 99,9% das manchas, certo? Então, aqui, o foco nesses itens, nos elementos tipográficos, está nos ajudando a saber aonde focar para buscar a resposta que nós estamos procurando. E por fim, a pergunta número 4, qual é o nome do produto citado no texto? Aqui não precisamos nem efetivamente adentrar a leitura do texto, porque a própria imagem do produto já está ali. Então, nós já sabemos que o nome do produto é Soft Scrub, opção B. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje, nos encontramos na semana. Um abraço a todos e até mais!